Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é domingo, 29 de março. Nós estamos em quarentena. O Conselho Espiritual da nossa igreja, em atendimento às autoridades de saúde, escolheu, debaixo de muita oração, que nós fechássemos a nossa igreja nesse período. Mas a igreja continua. Os cultos estão sendo transmitidos online. Hoje nós teremos um culto que vai estar disponível lá no site da igreja, no canal do YouTube da igreja. Você pode e deve acompanhar o culto através da internet. Ele fica gravado, se você não puder acompanhar ao vivo a gravação, você pode acompanhar depois. É importante nesse momento a gente ficar em casa, seguindo o que os médicos estão determinando. Eles são a autoridade de saúde, eles sabem o que é melhor para nós. Nós não queremos que ninguém fique doente, e também nós não podemos só pensar na gente, a gente tem que pensar também que nós podemos ser transmissores desse vírus. Então é importante que nós fiquemos em casa, mas isso não vai impedir a gente de continuar estudando a Bíblia, a gente de continuar a nossa classe de batismo. A lição, na última aula que nós tivemos presencial, nós praticamente terminamos a lição sobre Deus. O material já está disponível no nosso grupo. E o material da aula de hoje eu vou disponibilizar logo em seguida. Eu espero que vocês estejam treinando a musiquinha nossa. Aproveitem esse tempo para estar com ela na ponta da língua. A música vai ajudar vocês a se lembrarem dos livros da Bíblia. Vai ajudar vocês na hora de procurar na Bíblia o livro correto. Quando vocês lembrarem da musiquinha que vocês devem treinar, isso vai ser bastante útil para vocês, tá bom? Nós vamos continuar o nosso estudo. Nós já estudamos, nós começamos o nosso estudo, como vocês devem estar lembrados, falando sobre a doutrina das Escrituras. Nós vimos que tudo aquilo que nós sabemos e entendemos sobre Deus provém da Bíblia. A teologia relevante para nós é a teologia bíblica, aquela que vem das Escrituras. Por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia, né? Nós depois estudamos sobre Deus. Quem é Deus? Como Deus é? Que foi a nossa segunda aula. E hoje nós chegamos na aula sobre Deus Filho, sobre Jesus. E é sobre esse tema que nós vamos nos debruçar hoje. Eu convido você a orar comigo onde você estiver nesse instante, antes de nós começarmos a nossa aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que nós estamos estudando a Tua Palavra como irmãos, juntos buscando conhecimento, Pai, na Bíblia. Queremos Te pedir pelo nosso país, pelo mundo que está enfrentando essa situação tão complicada, Pai, dessa pandemia. Nós confiamos na Tua soberania, nós sabemos que nós estamos seguros com o Senhor. E nós confiamos também que o Senhor sabe o que é melhor, Pai. Dá que nós possamos também mostrar compaixão com aqueles, Pai, que estão numa situação pior do que a nossa, Senhor Deus. Dá, Senhor Deus, que nós possamos ser cristãos verdadeiros e não só de palavras, Senhor. Tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da Tua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Iniciando a nossa aula, como eu mencionei, nós precisamos ter em mente que aquilo que cada um de nós pensa e acredita sobre Jesus vai fazer toda a diferença sobre onde ele vai passar a vida eterna. Por isso é tão importante a gente saber quem é Jesus, a gente saber e crer no que Jesus fez e em quem Jesus é. A nossa aula inteira hoje vai ser sobre esse tema. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus, ao mesmo tempo em que é Deus, ele é homem também. Jesus não é meio homem, meio Deus. Jesus é Deus e Jesus é homem. Ele tem essas duas naturezas, que nós vamos ver em detalhe na aula de hoje. Jesus morreu em nosso lugar. Isso é um acontecimento crucial na história.
Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso 7. A Bíblia diz assim: no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. É através de Jesus que nós temos os nossos pecados perdoados. Conhecer e saber disso faz toda a diferença. Conhecer e saber isso é o que vai fazer a diferença entre passar a eternidade no céu e ter a vida eterna ou se perder para sempre. Nós cremos também que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, verso 25. Hebreus 7, 25. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Jesus intercede por nós. É nisso que nós cremos. E é nessa segurança que nós baseamos a nossa fé. É importante nós entendermos isso. Crer em Jesus vai fazer a diferença onde nós vamos passar a eternidade. João 3,36. Abra sua Bíblia enquanto nós falamos e acompanhe as aulas. Nós estamos no slide de introdução. Você pode acompanhar a aula imprimindo os slides ou abrindo no seu computador. João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós vimos na última aula que Deus é justo. Deus, ele, por ser justo, ele tem que cobrar um preço pelo pecado. Faz parte da natureza dele. Se ele não cobrar o pecado, ele não é justo. Esse preço nós não poderíamos pagar. Esse preço está acima das nossas capacidades. Portanto, Jesus optou por vir a esse mundo, morrer na cruz pelos nossos pecados. Se nós crermos nisso, nós temos a salvação. Isso é a parte central. Por isso que nós somos cristãos. Cristãos quer dizer Cristos em miniatura, seguidores de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o nosso Deus. Nós temos que ter isso em mente conforme nós vamos avançar no nosso estudo. E isso é o centro de toda a nossa fé. Crer que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Esse conhecimento é fundamental para a sua fé. Como eu mencionei, a pessoa de Cristo, nele habitam duas naturezas, a humana e a divina. Nós vamos estudar em seguida as implicações disso e como nós podemos saber mais sobre essa natureza de Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, você vai ler: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós depois, logo mais, vamos ver as evidências da Bíblia que diz que Jesus foi homem como nós, andou por esse mundo, teve dor, teve fome, teve sede, né? Mas ao mesmo tempo, se você abrir em 1 João 5,20, 1 João 5,20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é Deus. Ele é homem, mas ele também é Deus.
ter isso em mente é importante para a continuação do nosso estudo. Jesus, homem. Jesus, como qualquer um de nós, nasceu. Ele veio ao mundo através de uma mulher. Sua mãe foi Maria. Em Gálatas 4:4, nós lemos assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu, como qualquer um de nós. Jesus foi descendente de Davi, ele vem da tribo de Davi. Davi foi o tataravô de Jesus. Ele veio da descendência de Davi, conforme a profecia do Velho Testamento. Se você ler Romanos 1:3, você vai ler assim: com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. A Bíblia afirma isso para nós, que Jesus veio da linhagem de Davi, cumprindo a profecia. Mais do que isso, Jesus cresceu e se desenvolveu, como qualquer um de nós. Se você ler em Lucas 2:40, você vai ler assim: Lucas 2:40, crescia o menino, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós vemos que Jesus, ele foi um ser humano como nós, nasceu, cresceu, se desenvolveu. Mais do que isso, ele tinha limitações físicas. Se você ler João 4:6, cada ponto desses que eu estou falando, você tem várias referências bíblicas. Depois eu convido você a abrir os outros textos também. Nós estamos pegando só por uma questão de tempo, um texto para cada ponto, mas depois você, com calma, pode pegar os demais textos para o seu estudo, ok? Jesus tinha limitações físicas. João 4:6 vai nos dizer isso. João 4:6 diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Jesus, ele se cansava. Em outras partes da Bíblia nós vimos que Jesus teve sede, Jesus teve fome. Ele era gente que nem a gente, mas ao mesmo tempo ele era Deus. Jesus teve desenvolvimento intelectual, ele aprendeu. Lucas 2:52 diz isso. Lucas 2:52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esses versos todos nos mostram que Jesus era homem. Agora nós vamos ver os textos da Bíblia que dizem que Jesus, ao mesmo tempo em que era homem, era também e é Deus. Primeira coisa que nós vamos perceber é que Jesus recebeu nomes atribuídos a Deus. Se você abrir na sua Bíblia em Hebreus 1:8, você vai ver isso. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aqui a Bíblia se refere a Jesus Cristo como Deus. É com base na Bíblia que nós baseamos a nossa fé. Se a Bíblia diz que Jesus é Deus, nós cremos que Jesus é Deus. Jesus também, ele foi adorado e invocado como Deus. Se você verificar Mateus 14:33, é isso que você vai ver.
Se você precisar pausar o vídeo enquanto você procura o texto, tudo bem. Mas siga na tua Bíblia essas coisas que eu estou falando, né? Toda a nossa teologia é baseada na Bíblia. É da Bíblia que nós tiramos a nossa fé. Então é importante a gente verificar isso que eu estou dizendo na Bíblia, tá certo? E se você está treinando a musiquinha, você vai ter mais facilidade para procurar na Bíblia os textos que eu estou mencionando. Mateus 14:33 diz assim: E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. As pessoas disseram para Jesus que ele é Deus. E Jesus não as corrigiu. Isso quer dizer que Jesus é Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele teria corrigido essas pessoas. Teria dito: olha, vocês estão enganados a meu respeito. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele aceitou ser chamado de Deus. Mais uma evidência bíblica que Jesus é Deus. A ele são atribuídas atividades divinas. Abra sua Bíblia em João 1, de 1 a 3. João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava ali quando tudo foi criado. Jesus é Deus, embora ele tenha encarnado como homem mais para frente, mas por ser Deus, ele estava lá no Gênesis, quando tudo foi criado. Mais uma evidência sobre a divindade de Jesus. Ele pode perdoar pecados. Isso deixava os fariseus loucos, né? Porque só Deus pode perdoar pecado. Então, quando Jesus perdoava os pecados, ele nada mais estava fazendo do que falando que ele é Deus. Porque só Deus tem essa autoridade. Ninguém mais. Nós cremos que o único que pode perdoar pecados é Deus. Se Jesus perdoou pecados, ele estava afirmando para aqueles fariseus e para quem estivesse ouvindo que ele é Deus. Por isso que os fariseus ficavam loucos com Jesus, porque eles criam que isso era uma heresia. Mas nós sabemos que Jesus, por ser Deus, é capaz disso. Abra sua Bíblia em Marcos 2, de 5 a 11. Marcos 2, de 5 a 11. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus perdoou pecados por ser Deus. Jesus pode dar a vida eterna. Como é bom a gente saber disso. Como é bom saber que a nossa fé conduz à vida eterna. Que nós podemos crer nisso, porque nós cremos que o que a Bíblia diz é verdadeiro. Se nós cremos nisso, nós temos a vida eterna. Isso nos é garantido pela Bíblia. Deus não mente. Se ele disse isso, é porque é assim. Vamos ver onde ele diz isso? Se você abrir João 10, 28, você vai ler isso comigo. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu irmão, minha irmã, se você crê em Jesus Cristo, você está salvo. Não importa o que alguém possa te dizer. Não importa o que você possa fazer. Você está salvo. O sangue de Jesus te comprou na cruz. Isso é mais forte que tudo. Nada vai tirar de você a vida eterna. A sua fé te salvou. A fé em Jesus Cristo,
A fé no que aconteceu na cruz, a fé sobre quem é Jesus vai te salvar. E é isso que faz de você um crente. É isso que faz de você um cristão, é isso que faz de você um filho de Deus. Esse conhecimento é fundamental. É a base de tudo que nós fazemos na igreja. Sem Jesus Cristo não existiria igreja. Sem Jesus Cristo, nós não seríamos irmãos. Sem Jesus Cristo, não haveria vida eterna. Jesus Cristo é o único caminho para que nós tenhamos a vida eterna. Por isso é fundamental nós sabermos quem é Jesus. Tudo que nós fazemos na igreja é para Jesus. É para louvar esse nome. É para fazer o nome de Jesus Cristo conhecido. Nós vivemos para isso. Essa é a base da nossa fé. Por isso é importante nós termos isso em mente no nosso estudo. O nome de Jesus é associado ao nome de Deus Pai. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa é a bênção com que o apóstolo Paulo encerra a segunda carta dele à igreja de Corinto, né? Nós vemos aqui que o nome de Jesus Cristo está associado ao nome de Deus Pai. Ou seja, mais essa evidência de que Jesus Cristo e Deus são um. Nós temos a Trindade. Deus tem 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus Cristo é uma dessas pessoas, é Deus Filho, mas ele é Deus, né? Como nós estamos estudando. Tudo bem? Eu espero que você tenha acompanhado essa aula até agora. Se você tiver dúvidas, poste no grupo. Como nós estamos longe, eu quero ver vocês participando. Qualquer coisa que vocês não entenderem, postem no grupo. A sua dúvida pode ser dos seus colegas também. Então não tenha vergonha. Nós estamos estudando juntos. Nós estamos aprendendo juntos. Essa nossa classe é para isso. É para a gente perguntar, para a gente investigar juntos e aprender juntos sobre a Bíblia. Então, não se acanhe. Coloque a sua dúvida lá, porque eu quero receber elas, tudo bem? Uma outra coisa que a gente vai fazer, eu vou mandar um quiz para vocês no grupo. Eu quero que cada um de vocês responda individualmente esse quiz. Como é que vai funcionar? Eu vou colocar algumas perguntas lá no grupo. Cada um de vocês vai mandar a sua resposta para mim. Não vai postar no grupo não, porque eu quero saber se vocês estão acompanhando essa aula mesmo. Porque é importante a gente estar no mesmo nível, a gente seguir juntos nessas aulas, tudo bem? Então, logo após essa aula, eu vou colocar algumas perguntinhas no grupo. É uma lição de casa. Como a gente está em casa, na quarentena, a gente pode explorar isso, né? Então, eu vou colocar algumas perguntas e cada um de vocês vai me responder por WhatsApp. Combinado? Quero ver, hein? Vamos avançar o nosso estudo. Nós vamos agora estudar um pouquinho sobre o caráter de Jesus, né? Quais eram as características de Jesus Cristo? O que a Bíblia nos diz sobre como Jesus era? Não fisicamente, mas como que Jesus tratava as pessoas? De que jeito que ele se portava, não é? Nós cristãos, a palavra cristão quer dizer Jesus Cristo em miniatura. É uma imitação de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, devemos imitar Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Que você é um Jesus Cristo em miniatura? Se você pegar uma miniatura, olha só. Isso aqui é um helicóptero. É um helicóptero de verdade? Não, não é. É uma miniatura. É uma imagem de um helicóptero, né? É uma imitação de um helicóptero pequenininho. A gente também com Jesus é assim. Jesus é o nosso mestre, é o nosso Deus. Se eu sou cristão, eu tenho que ser uma imitação dele. Eu tenho que tentar ser como ele foi.
ele veio ao mundo e nos mostrou como que nós temos que se comportar, como que nós temos que viver. Ser cristão é tentar ao máximo se parecer com Jesus, né? É isso que nós temos que ser como cristãos. É isso que vai fazer com que nós sejamos pessoas diferentes. É isso que vai deixar o nosso testemunho forte, impactante. É isso que nós precisamos almejar para a nossa vida cristã. Como Jesus era? Abra sua Bíblia. 1 João 3, de 3 a 5. 1 João 3, de 3 a 5. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus Cristo era santo, era puro. Jesus Cristo nunca pecou. Como é o pecado na sua vida? Essa pergunta é muito importante. O pecado na vida cristã é um acidente. A gente vai pecar, mas a gente não peca porque a gente quer. A gente peca acidentalmente. A gente peca porque a gente cai. Quem é cristão não vive pecando. O pecado para o cristão traz nojo, traz dor. O verdadeiro cristianismo é esse, é a busca da santidade. Se você pecava, se você fazia coisas erradas, na medida que o Espírito Santo trabalha a tua vida, você tem que deixar essas coisas. Você tem que mudar. Cada um de nós luta com alguns pecados. Cada um de nós tem dificuldades num campo diferente. E o diabo sabe disso. E ele nos tenta em campos diferentes. Por isso é importante que nós, à medida que nós crescemos em maturidade na vida cristã, que nós possamos combater o pecado. Para isso existe a igreja. Nós somos um povo que caminha para o céu. A igreja tem pastores, tem presbíteros que podem ajudar vocês nisso. Não só os oficiais, os pastores e presbíteros, mas irmãos. Você tem um irmão que você confia, peça que ele ore com você. Ajude-o também. Juntos lutem contra o pecado. Porque a vontade de Deus não é que você se conforme com o seu pecado. A vontade de Deus é que você lute com o seu pecado. Se existe luta, existe fé. Existe consciência do que é errado. E consciência de que isso desagrada a Deus. E que isso tem que ser abandonado. Isso é importante, nós como cristãos, no dia a dia, buscarmos essa santidade. É sobre isso que é o cristianismo. Jesus também nos mostrou amor. Abra sua Bíblia em João 14, 31. João 14, 31 diz assim: Contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Jesus amava a Deus. Mas se você olhar Efésios 5, 25, vamos abrir um outro texto sobre isso. Todos os textos eles estão nos slides, então você consegue depois também ver os textos adicionais que eu postei. Efésios 5, 25.
Efésios 5:25 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Jesus não amou só Deus, Jesus amou a igreja. Jesus te amou, Jesus nos amou e se entregou por nós. Se fez pecado por nós. Morreu na cruz, não pelos pecados dele, porque ele não tinha pecados. Morreu pelos nossos pecados. Isso foi amor. Jesus, não se esqueça que Jesus era homem. Aqueles pregos na cruz doeram, porque Jesus era homem, ele sentiu a dor. Se ele fosse só Deus, ele poderia não ter sentido dor. Mas ele era homem, então aquele sofrimento todo ele passou por amor a você, por amor a nós. Então essa foi a maior prova de amor que ele nos deu, dentre tantas outras que ele deu ao longo da vida dele. Jesus amava as pessoas. Se você se lembrar dos milagres de Jesus, a Bíblia ela diz que Jesus se compadecia. Ele via as pessoas sofrendo e aquilo mexia com ele. Como nós nos comportamos quando nós vemos o sofrimento? Como nós nos comportamos com aqueles que sofrem mais do que a gente? O que Deus espera de nós como seus imitadores? Coisas para a gente pensar que como cristãos nós temos que praticar no nosso dia a dia. Jesus também era manso. Olha que interessante, quantas vezes a gente fica bravo, né? Tem gente que a gente fala que tem pavio curto. Jesus não era assim, não. Se você olhar Mateus 11:29, olha o que o texto bíblico diz sobre Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O cristão, ele não tem pavio curto, não. Se você é assim, você tem que mudar. A Bíblia diz que o cristão tem que ser manso como Jesus. Se você vê um cristão gritando, um cristão brigão, tem algo errado com ele. Nós temos que imitar Jesus. Pode ser que essa seja uma fraqueza sua, que você tenha que trabalhar. Mas o que a Bíblia diz é que você não deve se conformar com ela. Você não deve falar assim, eu sou assim mesmo e vida que segue. Não é assim, né? Você tem que mudar. Essa pode ser uma fraqueza sua que você tem que trabalhar. Busque ajuda e trabalhe isso na sua vida. Jesus era humilde. Mateus 11:29, na mesma página que nós estamos.